Esse dia, para nós, da RD, é o dia mais legal do ano. A gente parece criança na Disney. Vocês precisavam ver as crianças ontem lá no escritório, ansiosas para o dia chegar logo. E, especialmente, esse momento do Keynote é muito importante para nós, porque a gente consegue comunicar uma coisa que a gente está trabalhando e pensando há bastante tempo, que geralmente é um dos grandes lançamentos do ano. Então, tem bastante coisa bacana para falar para vocês aqui hoje, mas a primeira coisa que eu queria falar é obrigado. Obrigado para os clientes, quase 1.200 clientes hoje. Obrigado para os parceiros, quase 200 parceiros hoje, que são as agências, os consultores que nos ajudam a vender e a atender os clientes de uma forma mais completa. Obrigado por escolherem a RD, obrigado por confiarem na RD. E obrigado a todo mundo que está aqui no evento, de uma forma mais ampla, que se esforçou para estar aqui, muitos de fora. Teve um até que eu já encontrei aqui, eu esqueci o nome dele, desculpa, que é de Roraima. Tá ali, não, também tem outro ali de onde que você é mesmo? Belém, de Belém. Que ele até pediu pela web uma ajuda lá e a gente conseguiu fazer um esquema ali para dar uma ajudada para ele vir aqui para o evento. Então, teve muita gente que veio de longe. Também sei que não é fácil tirar o tempo, 2 dias para estar aqui, mas isso para nós, como eu falei no vídeo, assim, a coisa mais gratificante é ver que a gente está criando uma comunidade que hoje é muito maior que a RD. Essa comunidade já passou na nossa empresa há muito tempo, e o evento em si, assim como o Guilherme falou, é uma oportunidade muito maior de vocês aprenderem entre vocês mesmos que estão fazendo esse trabalho no dia a dia. Então, eu queria agradecer novamente e pedir uma salva de palmas para todo mundo pelo excelente trabalho feito aqui. Quem estava no Summit no ano passado? Pouca gente. Bom, sabe, quer dizer, pouca gente perto do tamanho do evento hoje. A gente já sabia que, por definição, não poderia ser mais que 1/4 da plateia. Mas quem estava no Summit no ano passado viu que, na minha palestra, eu falei bastante sobre esses desafios que as empresas têm quando começam a fazer marketing digital. E, geralmente, tem uma certa escadinha de desafios ali. Elas começam, num primeiro momento, tendo que abraçar esse marketing novo. Esse marketing que é social, que ele é fortemente apoiado por conteúdo, que ele é orientado a métricas e que ele precisa de tecnologia. E o primeiro desafio, que é uma recomendação nossa para as empresas que estão começando, para colocar o trem em movimento, é começar a gerar leads. Depois disso, vem aquele desafio de fechar esses leads, que é um pouco do que o Yonan estava falando, e todo esse trabalho de alinhamento, marketing e vendas que a gente falou bastante na palestra do ano passado. E eu entendo que tem também esse desafio de começar a automatizar esse processo de meio do funil, justamente para poder ganhar escala. E vem o desafio da escala, né? E ganhar volume e tentar otimizar esse processo de conversão ao longo do tempo, para garantir que a gente tenha uma operação grande e bacana. Isso faz parte do processo de criação de uma máquina de receitas previsível e escalável. Não à toa que a gente chamou o Aaron Ross para falar, porque ele fala desse tema, que é uma coisa que a gente acredita muito aqui dentro, né? E é uma das coisas que mais me conforta hoje, conforta nossos investidores, saber que a gente encontrou a nossa própria máquina, né? Conseguiu criar a nossa própria máquina para crescer de uma forma que ela é previsível e é escalável. E o marketing, nesse papel, ele precisa e pode responder por números de negócio. E quanto mais eu penso sobre esse tema, eu tenho descoberto que, na verdade, o marketing está na frente desse processo. Ele é a grande locomotiva e, muitas vezes, até o gargalo da empresa. Então, hoje, para uma empresa criar essa máquina de negócio, ela tem que colocar o marketing na frente. E, para quem trabalha com marketing, isso é uma grande oportunidade e um grande desafio ao mesmo tempo. Ele é uma oportunidade porque, finalmente, o marketing está sentando na mesa dos cachorros grandes dentro da empresa. O revenue table, que eles chamam nos Estados Unidos. O marketing deixou de ser uma área de suporte, uma área para apoiar vendas, para fazer folder, para fazer site, para fazer evento, para ser uma área central na geração de receita da empresa. E, por outro lado, isso é um grande desafio para várias pessoas, principalmente pessoas que trabalham com marketing há bastante tempo, porque agora o rei está nu.
né? Eles têm que responder por resultado, têm que provar, têm que gerar resultado. E esse processo não é muito fácil de ser feito. E esse processo de, hoje, para ser escalável, ele tem que ser essa via de mão dupla de gerar e mostrar resultado o tempo inteiro. Porque, obviamente, eu não consigo mostrar resultado se eu não gerar resultado, mas se eu também não mostrar resultado a partir de qualquer resultado que eu tenha, eu não consigo continuar tendo apoio, eu não consigo continuar tendo budget, eu não consigo continuar tendo prioridade dentro da empresa. Então, esse é um desafio bastante grande que os times de marketing têm hoje dentro das empresas. E essa minha avaliação, depois de ver mais, né, centenas de clientes, conversar com várias empresas aí, ver a história de várias delas de perto, de que não tem bala de prata, não tem solução mágica para gerar resultado. Para gerar resultado, a gente tem que ter comprometimento, tem que ter disciplina, tem que pensar a médio e longo prazo. E por mais que você tenha hacks, atalhos, técnicas, dicas, que eu tenho certeza que vocês vão ver várias ao longo da conferência, para mim, gerar resultado é gerar melhorias contínuas e incrementais. São aquelas melhorias que parecem pequenas no curto prazo, mas a longo prazo tem um impacto devastador, né? Então, vamos simular o que seria esse carinha. Então, vamos no glorioso funil do Murilo ali. Imagina um funil simples que eu tenho 500 visitantes, 100 leads, 10 oportunidades, 2 vendas, tá? Por mês. Uma empresa que está começando. E eu vou no primeiro mês, eu ganho 10% de eficiência em uma parte específica do funil. No caso, conversão de visitantes para leads. Então, o que aconteceu aqui? Eu dei uma engordadinha embaixo ali em oportunidades também, consegui uma oportunidade a mais, não foi ainda o suficiente para eu conseguir ali mais uma venda. Faço isso mais uma vez no mês seguinte. Agora melhorando um pouquinho lá em cima, melhorando a aquisição de tráfego. Agora eu tenho 550 visitantes, 121 leads, 12 oportunidades, ainda 2 vendas. Vamos supor que no terceiro mês eu faça isso de novo, 10% melhor na conversão entre oportunidades e vendas. Agora eu consegui uma melhoria de uma venda. Então, deixa eu recapitular o que eu fiz. Eu fiz 10% melhor no primeiro mês, 10% melhor no segundo mês, 10% melhor no terceiro mês. E consegui o que de resultado? Uma venda a mais, certo? Está meio lento esse negócio, né? Será que a gente não deveria fazer alguma coisa diferente, pensar numa coisa diferente? Isso é o que acontece quando o pessoal começa a trabalhar com marketing digital e fica impaciente. Eles não conseguem ver, eles têm uma ansiedade muito grande de ter resultado rápido e não conseguem ver o impacto que pode ter uma coisa de longo prazo, um investimento desse de longo prazo que é baseado em melhorias contínuas e incrementais. Então, esse mesmo 10% que eu falei aqui, mostrando 3 meses, se eu passo para um ano, a gente está falando de um crescimento de 213%. Basicamente, crescer 3 vezes, qualquer operação que seja essa. Quem aqui gostaria de ter crescimento 3 vezes dentro da sua empresa, num ano? Pô, vocês estão bem, hein? Quem cresce mais do que 3 vezes aqui por ano? Os caras da velha estão aí, né? Não é muita gente, né? Vocês foram quanto? O quê? 4? 1.800 nos últimos 3 anos. Não à toa foram a empresa que mais cresceu no Brasil, aí, a PME que mais cresceu no Brasil. 3 vezes no ano já é uma marca muito boa. Só que se a gente estende isso para 3 anos, a gente está falando de um crescimento dessa ordem de magnitude aqui. 10% mês a mês. 10% melhor mês a mês. E deixa eu voltar lá num funil lá. A gente estava falando de um funil que eu estava gerando, sei lá, 100 leads por mês e eu preciso gerar 110 leads no mês seguinte. Não é nada absurdo. Depois, no outro dia, eu tenho que gerar 50 visitantes a mais. Também não é nada absurdo. Só que isso aqui, no longo prazo, o que acontece é que a gente consegue um incremento na operação de 30 vezes em 3 anos. 10% mês a mês. A gente sai de uma operação que está vendendo 2 clientes por mês para uma que está vendendo 56 clientes por mês. Pense um pouquinho o que é a diferença dentro da empresa quando você tem uma operação que faz 2 vendas por mês versus uma outra que tem 56 vendas por mês. Isso no horizonte de 3 anos, que é um horizonte que é razoavelmente rápido até. E agora vamos imaginar, nesse mesmo cenário hipotético, que a gente
que a empresa estivesse começando lá no mês 0, ela estivesse fazendo esse volume de vendas, tivesse uma taxa de cancelamento, de churn bem baixa. E onde é que ela estaria com o crescimento desse volume de vendas ao longo do tempo? Ela chegaria a 600 clientes dentro de 3 anos. Sai de 0 para 600 clientes dentro de 3 anos, tendo essa curva que é bastante clara aqui, que é exponencial, porque nesse momento aqui, a gente está tendo um crescimento de 60 novos clientes por mês. Tá bacana isso aqui para vocês? Quem gostaria de ter esse crescimento aqui dentro de 3 anos? Já melhorou um pouquinho. Acho que vocês estão exigentes demais aí. Esse parece para muitos aqui que é um crescimento inatingível, né? Uma coisa que a gente, eu não vou conseguir olhar e fazer uma projeção e considerar que eu vou ter esse crescimento exponencial aí ao longo dos anos. Mas os números não mentem, né? A gente acabou de fazer a matemática aqui e a realidade não mente também. Então, esse é próximo do crescimento que a gente teve nesse tempo. A gente saiu de 0 clientes em 2011 para 82 em 2012, para 293 em 2013 e devemos fechar o ano em 1.500 clientes. Então, primeiro, uma salva de palmas para todo o time da RD e para vocês que nos ajudaram a contribuir com isso. Só que lá dentro da RD não teve mágica. É dia a dia, melhoria, mês a mês, 10%, 10%, 10%. As métricas não são exatamente essas, mas melhoria mês a mês. E vocês podem falar, mas a RD sabe fazer marketing, vende um software de marketing digital, então vocês têm que fazer isso, né? Mas, felizmente, a gente não vê, só no nosso caso, a gente consegue ver na base de clientes várias empresas que estão tendo sucesso muito parecido. Você consegue ver, mesmo que seja num tempo menor, a mesma classificação, ali, a mesma característica de curva, né? Eu vou ilustrar alguns exemplos, sem colocar os números, mas Socialbase, por exemplo, essa curva de aquisição de leads deles, PDV ativo, meus pedidos e Project Builder. Todas elas têm o mesmo formato de desenvolvimento e, de novo, sem mágica. Pode conversar com qualquer um deles ali, é dia a dia, melhoria atrás de melhoria, e eles estão criando uma plataforma sustentável e escalável de crescimento. Então, o que eu quero colocar como visão para vocês hoje, e é a provocação que eu faço, vamos fazer 30 vezes nos próximos anos, vamos crescer 30 vezes nos próximos 3 anos. Quem topa o desafio aí? %10 mês a mês, ok? Sem mágica, ninguém vai dobrar de um dia para o outro aqui, 10% mês a mês. Isso aqui, se você olhar o que você tem que fazer lá para crescer 10%, principalmente quando você está menor, eu diria que o primeiro ano é fácil, segundo ano um pouquinho menos fácil, terceiro ano dá muito trabalho, mas bem factível de ser feito. Só que uma parte super importante para você conseguir fazer isso é entender, de fato, a sua máquina. Entender como é que ela opera, entender onde é que estão os seus gargalos, onde é que estão as suas possibilidades, entender quais canais funcionam melhor para adquirir clientes, quais canais funcionam melhor para nutrir esses leads que estão no meio do funil, quais canais, estratégias, táticas funcionam melhor para fechar esses clientes. Então, essa é a parte difícil da missão. Fazer os 10% mês a mês não é difícil. Difícil é entender, ter essa percepção e ter essa disciplina, essa prática no dia a dia, que ela exige que você realmente olhe para o seu negócio continuamente e procure essa melhoria contínua que os japas chamam de Kaizen. Quando a gente vai tentar entender essa máquina, a gente tem 10 desafios. Eu tentei ilustrar aqui os 10 desafios que eu entendo que mais aparecem quando eu converso com as pessoas, com as empresas, sobre esse desafio de análise e otimização da sua máquina de aquisição de vendas. Eu imagino que alguns deles aí vão ressoar com vocês, mas vamos lá. O primeiro desafio é aquela ideia de que acaba sendo até meio obsessiva, de que eu tenho que ficar fazendo relatório. Quando eu estou fazendo... Quem aqui tem que fazer relatório todo mês para mostrar para alguém em marketing? Bastante gente já. O que acontece? O relatório geralmente consome muito tempo e
E ele até é derivado, para mim, de até uma certa dificuldade de se fazer análise. Então, o que acontece é que você acaba fazendo um relatório para compensar uma falta de tempo, uma falta de recursos para conseguir fazer análise. O relatório acaba sendo uma muleta que o marketing usa e o CEO engole depois, porque ele também não entende nada daquele relatório que está sendo feito. Então, como que deveria ser? Eu deveria ter um framework para análise, deveria ter uma forma mais facilitada de fazer uma análise e tentar entender, de fato, qual que é o potencial da minha operação, onde é que eu tenho oportunidade de crescimento. Outra coisa que acontece é muito reporting de métrica, que a gente chama de métrica de vaidade. Like no Facebook, view no YouTube, essa keyword aqui eu estou em primeiro no Google. Ele está amarrado ao primeiro ponto, porque geralmente é a métrica mais fácil para reportar, porque você pega o gráfico lá no Analytics, você pega uma informação lá não sei aonde e coloca no PPT e passa para frente. E o que os marqueteiros deveriam estar reportando, e eu não falo bastante sobre isso, é métrica de negócio. Então, o que de fato o marketing está contribuindo para a geração de receita para dentro da empresa? E qual o custo que isso está acontecendo? Qual é o custo de aquisição? O próximo desafio é essa questão da dificuldade de encontrar essas oportunidades. É difícil, e isso às vezes a gente vê até dentro da própria RD, a gente olha lá para todas as métricas, todas as campanhas, tudo que está acontecendo, a gente não consegue saber qual é o botãozinho que, se a gente apertar, vai ter o resultado mais rápido ou com maior alavancagem ali dentro. Não é fácil de fazer isso. E a gente pode usar uma arma que ela ajuda muito nesse processo, ele não é a única solução, mas ajuda muito, que é o benchmarking, que é eu entender que partes da minha operação, ou que canais, ou que ferramentas específicas ali que eu estou usando, que elas estão muito aquém do que o mercado pratica, ou que consegue realizar, que geralmente são são os locais onde a gente tem a maior potencial de ganho no curto prazo. Se eu tenho uma discrepância muito grande entre o que eu estou fazendo e o que o mercado está fazendo, geralmente ali é um ponto que eu tenho que dar uma atenção maior. Outra coisa é não saber a causa da melhora ou da piora numa métrica, né? A gente vê isso o tempo inteiro, tem um mês a venda sobe, o marqueteiro não sabe por quê. No outro mês cai, também não tem a menor ideia por quê. Aí começa aqueles debates internos lá, que vocês devem passar por isso no dia a dia também, quase esotéricos, né? Eu acho que foi isso, acho que foi aquele material. Mas o material, eu acho que era mais fundo de funil, a gente devia ter soltado um material mais de topo de funil. Então, isso é difícil saber porque também falta uma capacidade de, a partir daquele ponto focal ali, eu conseguir de fato emburacar e de fato ver tendências da minha operação. Saber, por exemplo, que num determinado canal, uma determinada fonte, teve uma queda abrupta, uma subida abrupta, ou a gente teve um sucesso desproporcional numa determinada coisa que a gente fez. Então, essa é como deveria ser. A outra parte que está associada a isso também é pouco conhecimento sobre funil. Então, a gente tem uma dificuldade hoje de conseguir interpretar quais são, principalmente em vendas complexas, vendas de ciclo mais longo, que é o caso da própria RD, imagino que de vários de vocês também, que é quais são os canais porque eu tenho 1 milhão de coisas que eu faço todo mês, eu tenho 1 milhão de pontos de contato do cliente comigo, com o meu site, com a minha marca, nas redes sociais, mas quais são os canais, quais são as fontes que de fato trazem visitantes que daqui a 6 meses vão virar cliente? Quais são os canais ou quais são as campanhas que de fato fazem com que o meu lead desça ao longo do funil, que eu prepare ele de fato para o momento da compra? E quais são os canais, campanhas que dão a marretada final? Aqueles que fazem o cara, opa, vou levantar a mão, vou pedir um demo, vou pedir um trial, vou pedir um orçamento, alguma coisa assim. A gente tem uma dificuldade muito grande de separar isso dentro da análise hoje. E a gente precisa ter essa clareza de distribuição entre essas 3 partes do funil. Então, isso é a forma como deveria ser. O 6º desafio é uma dificuldade muito grande com o ciclo de venda longo. E aí é um desafio até mais técnico, de ferramental. Hoje, as ferramentas que a gente usa normalmente, que são mais comuns no mercado para fazer análise, elas são ferramentas que elas foram muito construídas com viés de e-commerce ou empresas de mídia,
que elas não têm esse processo de venda mais longo. Então, depois vocês vão até ver num slide que eu vou mostrar aqui, mas o ciclo de venda da RD, desde do lead ser gerado a primeira vez, talvez vai assustar alguns aí, mas desde o lead ser gerado pela primeira vez até ele fechar, é de 169 dias. Na média, 169 dias o lead fica no pipeline de vendas, não, né? Mas vai lá, baixando material, se educando, acompanhando nossos e-mails, lá, tá para fechar. Isso é média. Obviamente, tem gente que fecha muito mais rápido e tem alguns que estão lá 2, 3 anos, aí do nada vão lá e compram o software e acaba puxando essa média um pouco mais para frente. Mas como é que eu lido com isso hoje, por exemplo, dentro do Google Analytics? O cara que entrou 2 anos atrás lá via uma busca orgânica e aí ele converte hoje aqui, vendo um post em social media meu, entrando num post em social media e aí ele vira cliente através daquele post social media. Hoje o Analytics vai acreditar o post social media como fonte de tráfego para aquela aquisição. Ele não vai saber que aquele mesmo cara que 2 anos atrás entrou via busca orgânica, através de um bom trabalho de SEO que a gente tinha feito, e que passou por N materiais, N campanhas, etc., que aí sim converteu. Então, essa é uma dificuldade técnica bem pesada hoje, que deveria ser tratada com um ferramental adequado para vendas complexas. Outro desafio que a gente tem, que é o desafio que todo mundo tem em qualquer trabalho, né, pressão por mais eficiência, mas eu acho que o marketing tem um pouco de pressão a mais, porque os canais que a gente usa e as coisas que a gente faz que dão certo, elas são perecíveis. Ou elas têm um teto, eu não consigo escalar indefinidamente, ou elas vão caindo com o tempo, vão ficando menos eficientes, ou às vezes até somem do dia para a noite, como é o caso, por exemplo, que vocês conhecem também, das mudanças do Google, Panda, Pinguim, etc., que várias empresas fizeram que o tráfego orgânico deles caísse do dia para a noite. Então, a gente tem que lidar com esse desafio de ser mais eficiente através de melhorias contínuas e busca contínua por novos canais. Então, encontrar novos canais onde eu consiga colocar cada vez mais uma camadinha em cima ali, em que eu vá conseguindo, de novo, ter os 10% a mais todo mês na operação. Inclusive, essa busca por novos canais é uma das ferramentas ou dos princípios mais vitais lá dessa cultura de growth hacking que está ficando cada vez mais forte lá nos Estados Unidos, principalmente. Outra dificuldade muito grande que os marqueteiros têm é de justificar o orçamento. Isso aqui tem um monte de pesquisa também, não trouxe para a palestra, mas tem um monte de pesquisa que indica que os marqueteiros não sabem que tipo de impacto eles poderiam ter se eles tivessem 10%, 15% a mais no orçamento para gastar. Impacto em resultado, não necessariamente em projeto. E o contrário também. Se cortasse 10%, 15%, não tem a menor ideia do que ia acontecer. Eles sabiam que eles iam perder alguma coisa de projeto, mas não sabem exatamente qual é o resultado que vai ter. E a conta inversa também é válida, né? Eu vou falar, qual é o orçamento que eu preciso para crescer 30% mais rápido? Não sabem responder isso. Quando eles não sabem responder isso, fica muito difícil justificar qualquer coisa. Em um momento de crise, é a primeira área que é cortada. Então, eu imagino que vocês aí que trabalham em áreas de marketing, principalmente empresas maiores, já sofreram com isso em algum momento, em que qualquer hora que a empresa precisa dar uma apertada de cinto, budget marketing toma uma facada. Geralmente é a facada maior. E o CEO não quer dar essa facada, né? Eu, com a pele de CEO aqui, eu quero esse problema aqui, esse problema do budget infinito, que eu tenho uma caixinha lá, que eu coloco um dinheiro aqui no começo, sai um dinheirinho um pouquinho maior, eu pego um pedaço desse dinheiro, boto de volta ali dentro e continuo fazendo esse negócio crescer e crescer cada vez mais rápido. E a gente só tem budget infinito quando a gente entende o que acontece quando eu coloco um determinado montante de dinheiro de um lado e o quanto que sai do outro. Um outro desafio, uma outra situação que tem, geralmente, que é muito comum, é você projetar apenas os custos e os projetos. É bastante comum, vou fazer um plano de marketing, eu vou fazer qual é o meu orçamento, como é que eu vou distribuir esse orçamento, quais são os projetos que eu vou fazer ao longo do período, um ano, por exemplo. E eu deveria, na verdade, projetar resultado. Eu deveria mostrar onde é que eu vou chegar com esse... Óbvio que eu tenho que saber o orçamento e, muitas vezes, como eu falei ali, não é o orçamento o problema. O problema é que você não sabe o que você precisa para chegar e onde é que você vai conseguir chegar com aquilo lá. Então, eu deveria estar projetando resultado e não projetando custo. E a mesma coisa na hora de executar e reportar. O pessoal hoje
executa e reporta em cima de orçamento e de plano, e não em cima de metas e de indicadores de negócio. É uma diferença bastante grande aí, porque é muito comum a área de marketing chegar no final do mês e reportar, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz o folder novo, fiz o redesign do site e tal, mas não fala, pô, nós fizemos tal coisa, gerou tantos leads, converteu tanto, gerou tanto de receita, mês que vem eu vou fazer 20% a mais de leads qualificados, vai gerar mais receita. Então, isso, quando você está no dia a dia, quando você reporta em cima desses indicadores e tem metas que ajudam muito, inclusive, em vários momentos, você usar a força bruta para chegar no número, você tem uma situação que, se eu estou bem num determinado mês, eu posso até dar uma segurada, por exemplo, no budget, eu posso fazer alguma coisa que tem um impacto, que é importante, mas tem um impacto mais de longo prazo, porque está acordado e eu estou dentro da meta que estou seguindo. E o contrário também é válido. Se eu estou atrás, eu posso fazer coisas extras, às vezes pedir mais dinheiro, dar uma pelada. Acontece muito na operação de quem tem metas e tem que cumprir com SLA, como a Ana falou, que executa em cima de KPIs e de metas. Então, são vários desafios que, se a gente não ultrapassá-los aqui, a gente não consegue entender a máquina e a gente não consegue otimizar essa máquina ao longo do tempo e chegar lá nos 10% mês a mês, nos 30 vezes em 3 anos. A gente pensou muito sobre esse problema nesse ano, porque é um desafio da RD, então, a gente tem esse desafio internamente, mas é um desafio que vários dos nossos clientes estão passando agora, que eles precisam escalar a sua operação já a partir de um certo ponto, e eles não têm o conhecimento e o ferramental para isso. E é basicamente um projeto que a gente está trabalhando desde o início do ano, no início desse ano agora de 2014. Nós tivemos um grande desafio conceitual, porque a gente sabia que ferramenta só não ia resolver. Então, a gente pensou muito como que seria um framework de análise bacana, um framework moderno, um framework que pudesse resolver esse problema da venda de ciclo mais longo. E trabalhamos muito em desenvolvimento. Nós fizemos muito desenvolvimento, tem um time dedicado para esse projeto aqui, desde o início do ano, dentro da RD, trabalhando especificamente nisso aí. E eu tenho bastante orgulho de apresentar para vocês hoje a solução que a gente vai anunciar, que é uma plataforma de analytics de referência mundial. Eu considero a melhor plataforma de analytics hoje no mundo, de analytics para marketing. É uma plataforma robusta, escalável, apoiada pelos nossos amigos, parceiros aqui do Good Data, que, para quem não conhece, é uma plataforma referência de soluções de BI no mundo. E é uma plataforma que vem para resolver esse problema de eu entender e saber o que está acontecendo na minha operação para poder ter otimização contínua e crescimento contínuo também. Então, eu queria apresentar para vocês o Marketing BI. Vamos ver qual é a carinha do bicho por dentro. Quem conhece a tela aqui? Essa é a normal, né? Acho que boa parte de vocês conhece. Essa feature já está lá no menu, ó, Analytics, Marketing BI. Essa é a primeira tela do BI. E ela é apesar de uma tela ser super simples, eu tenho 3 lugares ali para clicar, mas ela é importante conceitualmente, porque ela faz parte daquele framework que a gente gastou muito tempo para tentar entender. Então, a gente entendeu que a análise ela tem 3 dimensões, ou 3 dimensões que eu tenho que separá-las, porque se eu não separá-las, eu não consigo entender exatamente o que está acontecendo, e eu tenho que ter uma forma de analisá-las em cada uma dessas dimensões, os diferentes recortes dela. A primeira dimensão é a questão do tempo. Eu tenho, no tempo, eu tenho uma análise do dia a dia, que é basicamente aquele acompanhamento que o próprio dashboard já oferece. Eu tenho a minha meta, vou vendo como é que está tendo a meta, estou acima da curva, estou abaixo da curva, se eu estiver abaixo eu faço alguma coisa para tentar recuperar. E no dia a dia não faz sentido você toda hora estar analisando, parando, analisando, pensando. Então isso é um processo de análise mais operacional. Mas eu tenho análise mais pesada, que toda a recomendação nossa é que se faça com uma periodicidade fixa. No caso da RD, a gente faz todo mês, e tenta fazer uma pouquinho maior a cada trimestre. A não ser que a gente tenha um problema específico que exija que faça em algum momento no meio do mês.
Eu tenho essa dimensão do tempo, então aqui a gente está falando dessa análise mais pesada, como é que a gente vai emburacar e tentar, de fato, entender o que está acontecendo lá e quais são as oportunidades. Eu tenho uma outra dimensão, que eu já mencionei para vocês, que é a quebra das diferentes partes do funil, que eu tenho que analisar de forma diferente. Eu tenho que analisar de forma diferente quais são os canais que eu uso para adquirir os potenciais clientes que vão virar cliente no final. Eu tenho que ter uma forma diferente de analisar o meio do funil, qual é a contribuição das N coisas que acontecem no meio do funil e N infinitos caminhos que um lead pode ter até virar cliente. E eu tenho que entender de forma diferente o que acontece no final do funil, que é qual é aquele trigger, aquela coisa que acontece no final do funil que faz com que o meu lead vire uma oportunidade ou uma venda. E a última dimensão é essa dimensão de camadas de negócio, campanhas, canais e campanhas. Essa é a forma que a gente encontrou que mais consegue simplificar a forma como você faz análise no dia a dia. Porque eu tenho que olhar de cima para baixo. Eu tenho que olhar, primeiro, o que está acontecendo com as minhas métricas de negócio e onde é que é o maior problema que eu tenho ou a maior oportunidade que eu tenho de otimização, para depois entrar um nível abaixo, ou como costumo dizer, brincar, descascar um nível da cebola ali, para entender o que está acontecendo nos canais, em cima daquela parte específica que eu já escolhi focar, e depois descer mais um nível ainda para entender o que está acontecendo nas campanhas daquele problema específico. A maioria das pessoas faz análise da outra forma. Olha as campanhas, olha os dados que estão acontecendo lá no Analytics, por exemplo, e tenta jogar tudo para o alto e tenta achar algum padrão em cima daquilo lá. Várias vezes você acha oportunidades bacanas de otimização, mas você não sabe se é a melhor oportunidade que você pode atacar em cada momento. E eu não sei de vocês, mas a gente tem pouco braço, não consegue fazer 100 projetos por ano no marketing. Adoraria fazer isso, a gente, se for listar lá, tem mais do que 100 projetos na fila. Mas se a gente tem braço para fazer 20, 25 projetos no ano, eu tenho que fazer os que vão ter maior impacto. Então, eu tenho que olhar de cima para baixo. E o que a gente faz ali nessa camada de negócio é justamente olhar essa parte. Olhar de cima para baixo. Estou clicando ali, e o que aparece para a gente imediatamente é o nosso funil, o glorioso funil, com as informações tradicionais ali de o que eu tenho em cada um desses estágios. Essa é a informação com relação ao mês passado, né? E qual foi o meu desempenho com relação à meta e qual foi o meu desempenho com relação ao mês anterior. Esse funil também, essa página, ela também mostra algumas informações relacionadas a outras métricas de negócio que são importantes para o marketing reportar para o resto da empresa. Para o marketing reportar para o CEO, para a diretoria, para o CEO passar para frente para investidores, que são qual é a receita que está sendo gerada através dessa aquisição, qual é o custo dessa aquisição, qual é o tamanho do ciclo de venda, e alguns outros detalhes, algumas outras quebras ali por custo de funil e oportunidade. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma visão dessa aqui, eu tenho um resumão super rápido do que está de fato acontecendo no meu negócio, em termos de contribuição para a geração de receita, e eu já consigo também enxergar algumas possibilidades, né? Então, se eu for aqui, por exemplo, olhar isso de uma forma geral aqui, e olhar principalmente com relação ao benchmark, né, esse quadradinho que vocês estão vendo aqui, eu pego as nossas taxas de conversão e comparo com o que está sendo, que está de fato acontecendo no mercado, e isso aqui é uma coisa muito bacana, que a gente está pegando alguns dados de mercado de pesquisa e combinando com dados reais de vocês que estão usando o RD Station. Então, a gente está conseguindo comparar entre os próprios clientes como é que cada um está desempenhando cada parte do funil comparado com esse padrão de benchmark. E aí, claramente, eu já vejo que eu tenho uma oportunidade gigante aqui. Não sei se está todo mundo conseguindo ver aqui esse número pequeno, mas eu estou com uma taxa de conversão de oportunidade para venda de 9% e eu deveria estar perto de 30%. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês antes ali, eu tô com um gap grande e, geralmente, nesse gap grande é onde eu tenho maior oportunidade, porque, teoricamente, é até mais fácil de eu recuperar uma boa parte desse gap. Se eu passar de 9% aqui para 18%, que seria dobrar a taxa de conversão naquela parte, mas ainda ficar bem abaixo do benchmark, o que acontece com o meu número de vendas? Dobra, né? Então, claro, não é do dia para a noite, eu tenho que investigar como é que eu vou fazer isso, mas claramente eu estou vendo aqui uma grande oportunidade de melhorar o meu funil
porque eu estou vendo uma parte específica no meu funil que eu estou performando muito abaixo do que eu deveria estar performando. Essas métricas, muitas vezes, elas são uma foto, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue ter a visualização completa dela. Então, para cada uma dessas métricas, eu consigo também avaliar como é que está a tendência dela ao longo do tempo. Então, mesmo que o que acontece às vezes também, nesse caso, nesse exemplo específico, a gente estava usando uma métrica de venda que uma meta não foi batida. Mas, ainda assim, a operação está melhorando. Então, eu consigo usar essa informação também para dar um pouco mais de confiança, para entender melhor o que está acontecendo e até para reportar, que são armas aí que também os gestores de marketing têm para mostrar, mesmo quando ainda não consegue bater o resultado conforme tinha sido combinado. E aí, nessa parte de reporting, a gente tentou facilitar bastante a vida de vocês também, principalmente para quem gasta bastante tempo com reporting, colocando de uma forma bastante fácil aqui para vocês exportarem isso, todas essas informações e dados e gráficos que estão aqui para PDF, para imagem, ou até baixar essa planilha com os dados crus para poder fazer qualquer outro cruzamento e relatório. Tá? Então, com isso aqui, a gente volta lá naqueles desafios e consegue resolver 3 problemas. A gente resolve o problema do framework, que agora vou mostrar um pouco mais, mas agora a gente tem pelo menos uma forma de encarar o problema. Eu não preciso sair avaliando tudo quanto é relatório do Analytics para tentar achar uma oportunidade que eu tenho para melhorar. Eu resolvo o problema de reportar métrica de negócio. Então, não estou mais reportando métricas que não tem nada a ver para o meu diretor, para o meu CEO. E eu resolvo o problema do benchmarking. Eu consigo identificar algumas oportunidades que eu tenho maiores comparadas com que outras empresas e outras empresas do meu segmento, inclusive, conseguem ter em cada uma dessas etapas no funil. Voltando, então, para a home do BI, eu sei o que está acontecendo no nível de negócio, agora eu preciso baixar mais um nível, eu preciso entrar e entender o que está acontecendo no detalhe. E a gente tem uma visão parecida do funil no nível de canais. Então, cada um dos canais ali que a gente usa, e-mail, social media, busca paga, busca orgânica, tráfego direto, tráfego de terceiros, eu consigo saber como é que o meu funil está performando em cima desse canal. E aqui tem uma diferença de abordagem bastante clara entre a gente e outros players de analytics, que ela tem a ver com aquela decisão que a gente tomou de como que a gente avalia o funil. Então, por exemplo, quando vocês veem aqui que uma determinada fonte gerou aqui 19 vendas no tráfego direto, essa venda de tráfego direto, se você pegar uma informação dessa parecida no Analytics, tentar ver uma conversão, ele vai mostrar como tráfego direto, aqueles caras que vieram esse mês e converteram como tráfego direto lá. No nosso caso, a gente está guardando a informação da primeira conversão desse cara, pode ser 2, 3 anos atrás. Então, o primeiro canal que trouxe esse cara algum dia foi o tráfego direto, nesse caso, e ele pode ter virado um cliente 2 anos depois, ele vai ser acreditado como tráfego direto, e não como, por exemplo, social media, se foi o último toque dele ali. Então, isso é importante porque a gente consegue identificar quais são os canais que a gente, independente do que aconteça no meio do funil, aquela bagunça que acontece ali, quais são os canais que, de fato, trouxeram aqueles clientes lá atrás. E, muitas vezes, isso nos engana, se a gente não tem essa informação. E um dos exemplos de enganar sem essa informação é até uma coisa que está acontecendo aqui nessa própria tabela, né? A gente pega esse tráfego de busca paga, esses dados de busca paga, se eu for olhar só essas 2 informações que estão aqui do lado, o canal parece ser interessante. Está trazendo 7 mil visitas, 980 leads. Só uma venda veio desse canal até aqui agora. Então, de cara, eu já estou olhando para um canal assim que, em termos de contribuição pro negócio, não para vaidade, mas pro negócio, eu tenho uma venda de, vamos dizer, 7, 8, 9 mil reais sendo investido aqui em busca paga, que se eu parasse, congelasse agora todas as campanhas ali, não ia fazer menor diferença para o negócio. E até aqui eu faço uma provocação, porque a gente vê isso com o tempo. As empresas, geralmente, elas têm um pouco de resistência a investir em ferramental, têm um pouco de resistência a investir em serviços, né, de uma agência, por exemplo, mas é impressionante como o pessoal não tem muita resistência para queimar dinheiro com mídia. E muitas vezes elas não sabem o que está acontecendo. Então, uma das formas mais interessantes de você otimizar no curto prazo a sua operação
é entender o que está acontecendo com mídia paga e, se estiver funcionando, dobrar o investimento ali. Se não estiver funcionando, ou otimizar ou parar o investimento. Então, só nesse caso aqui, a gente já liberaria R$7.000 para você gastar em alguma outra parte do negócio. Mas eu vejo também uma outra oportunidade num outro canal aqui, ó, que é o e-mail. E aí eu vou tentar amarrar com a análise da primeira parte. Na primeira parte, a gente falou que tinha um problema em uma parte específica do funil. Alguém lembra qual que é? Oportunidade para venda, certo? Dá uma olhada aqui qual é a taxa de conversão de oportunidade para venda nesse canal de e-mail. Fora esse da busca paga, que é o pior de todos, ele é o segundo pior e é o que está, junto com a busca paga, empurrando para baixo a métrica. E aí a gente consegue ir no detalhe um pouco mais e tentar entender cada uma dessas campanhas, o que elas estão contribuindo de fato para a aquisição de clientes, de visitantes, leads e clientes. E eu sei, naquela lista enorme de e-mails que a gente disparou, que a grande maioria nunca trouxe nenhum cliente, o que é normal, porque e-mail é um canal muito mais de meio de funil, mas eu sei que eu tenho aqui algumas poucas, né? Está meio ruim de ver aqui o número, mas tem uma aqui, por exemplo, que está com 7, ó, não sei se vocês estão vendo, que ela trouxe 7 clientes, que no caso específico aqui dessa campanha foi uma campanha de co-marketing nossa, então a gente sabe qual foi o e-mail que foi disparado, quem é o parceiro, qual foi o material. Então, eu consigo ter subsídio para fazer mais aquilo lá, para fazer mais com o mesmo parceiro, para copiar qualquer coisa em termos de estrutura de e-mail, formato, horário disparado, tal, para usar nas outras campanhas e continuar tendo sucesso com isso. Da mesma forma que eu fiz por e-mail, poderia fazer para qualquer uma das outras linhas ali. E eu consigo também ver, assim como a gente vê no funil como um todo, eu consigo ver as tendências específicas por canais. Então, eu consigo ver, no caso aqui, vou mostrar como o e-mail em si, como fonte de aquisição de tráfego, que é uma coisa até um pouco estranha, né? De tráfego não, desculpa, de visitantes na primeira visita, ela ainda está crescendo e está gerando clientes para nós. Então, está identificando para mim ali que eu tenho uma oportunidade grande em e-mail e que eu poderia aprofundar um pouco mais, tentar estudar melhor as campanhas ali para saber qual é a grande oportunidade que eu tenho ali dentro. Agora a gente vai... Isso aí, a gente consegue ter uma visão muito clara de quais são os canais que eu consigo atrair esse cliente. Agora, quais são os canais que fazem a maior diferença no meio do funil? Quais são as campanhas ou os pontos de contato que aquele lead tem que fazem a maior diferença no meio do funil? Então, eu estou indo aqui, ó, entrei nessa outra parte do software, que é a parte de campanhas, e eu estou mostrando aqui uma lista que usa, uma palavra meio na moda agora, Big Data, mas usa todos os dados que a gente tem de conversões e cruzamento dos clientes para tentar mapear quais são os eventos que têm maior correlação com fechamento de venda. Então, aqui a gente está pegando uma lista de eventos que 700, 500, 400 clientes aqui, que viraram clientes nossos no último ano, passaram por aquela parte específica, por aquele material específico, por aquela conversão específica, por aquela campanha de e-mail, por aquele fluxo de nutrição. O que isso nos ajuda quando a gente tem essa informação? Principalmente quando a gente tem a outra informação que eu considero as minas de ouro aqui, né? Que eu tenho uma situação aqui, por exemplo, desse cara, que eu tenho um volume ainda razoavelmente baixo, esse segundo, mas eu tenho uma eficiência absurda. 38% das pessoas que passam nesse material aqui viram cliente depois. Então, eu posso modificar totalmente a minha estratégia de meio de funil para garantir que mais gente passe dentro daquele material, mais gente tenha aquele ponto de contato e aí garantir que eu tenha mais gente saindo lá no final do funil, virando cliente. Isso eu consigo resolver o problema do meio do funil. E aí eu tenho o problema da última milha, né, o last touch, ou a marretada final, que é super fácil da gente resolver isso também. Eu vou aqui, troco, ao invés de todas as conversões, coloco só a última conversão. Então, quando eu coloco só a última conversão, eu vejo a mesma dimensão de informação, mas qual foi a última coisa que aquele cara fez antes de virar cliente, que, inclusive, muitas vezes vira até um fomento para o time de vendas, para a gente falar assim, pô, usa esse material aqui no finalzinho do pipeline aqui, que ele vai ter uma influência muito grande no fechamento. Ou, voltando para o marketing, eu volto lá e troco de vendas para oportunidade, qual foi a última coisa que aconteceu com aquele cara antes de levantar a mão? Porque isso é uma coisa muito comum em inbound, quando a gente faz conteúdo. A gente tem gente lá que está baixando material,
e nunca pede nada. Nunca pede um demo, nunca pede um orçamento, nunca pede um teste do software, porque a gente não consegue plantar o problema na cabeça dele. E muitas vezes são poucos materiais específicos que a gente faz, ou poucas ações específicas que a gente consegue trigar isso na cabeça do potencial cliente. Então, eu consigo ver essa informação aqui, e aí eu consigo voltar lá e dar mais 2 checks naquela lista de problemas e soluções que a gente tinha. Voltando de novo para o BI. Eu falei bastante sobre o desafio de gerenciar a venda de ciclo longo. Então, um problema grande que a gente tem nesse funil, quando a gente olha aqui hoje, vou pegar o caso da própria RD mesmo. Falei aqui, 169 dias de ciclo de venda. Quando eu olho esses 156 clientes aqui, eles não foram clientes que chegaram esse mês para mim. Não foram clientes que a primeira vez que eles apareceram foi esse mês. Eles são clientes, vários deles de 6 meses atrás, 7, 8, 9 meses atrás. Então, essa foto já está desatualizada. Qualquer ferramenta que você usa para fazer uma análise de funil assim, se você faz só por essa informação, ela já está desatualizada. E muitas vezes acaba gerando em nós, né, que estamos analisando e estamos fazendo a gestão da operação, uma informação equivocada que nos leva a tomar a decisão errada. Isso foi uma forma que o pessoal simplificou a análise, né, e ainda ajuda. Mas para eu ter uma análise mais perfeita, entender exatamente o que está acontecendo na operação ali, entender o que está acontecendo em termos de taxa de conversão, eu preciso fazer uma coisa que é a análise de safra. E essa análise de safra, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo os grupos, ou as safras, ou lotes, ou cohorts, em quais foram as entradas desses clientes. Então, no caso aqui, eu pego, por exemplo, a safra de março de 2014. O que aconteceu com essa safra? Quantos deles converteram em clientes ao longo do tempo? E eu comparo uma safra com a outra. Então, o que a gente está fazendo aqui, basicamente, é pegar uma safra, por exemplo, aqui, a março de 2014. Eu vejo que ela tende a melhorar, claro, né? É cumulativo esse negócio, mas eu consigo ver, por exemplo, que a safra de abril de 2014 ela é até melhor do que a de março. E eu consigo ver a média. Então, muitas vezes, quando a gente está vendo a média também, a gente já descobre que a nossa taxa de conversão é bem maior do que aquela que a gente achava que era. Porque o que acontece? A taxa de conversão, aqui está ruim para vocês verem aqui, né? Mas a taxa de conversão no primeiro mês, ela é uma taxa bem pequena, por causa da natureza do ciclo mais longo, mais complexo. E a partir do 5º ou 6º mês aqui, ela já está mais do que o dobro. Isso está indicando para mim que eu estou provavelmente subinvestindo em alguns canais que eu poderia estar investindo mais e que a conta ainda está fechando porque eu posso esperar que eu vou ter uma taxa de conversão maior, mas ela vai acontecer ao longo do tempo. Então, o que a análise de cohort nos permite é entender também se a gente está melhorando a nossa operação. A gente olha, congela dentro de um único mês aqui e eu consigo ver se eu estou de cima para baixo melhorando essa efetividade da operação. E aí é a única forma segura que eu tenho hoje para dizer que eu estou realmente otimizando aquela parte do funil. Então, essa informação que a gente tem aqui hoje, ela nos ajuda nesse processo de avaliação. O BI tem uma forma gráfica de se ver também. Eu consigo ver essa mesma informação que está na tabela. Eu, particularmente, prefiro a tabela, mas eu tenho como ver isso de forma gráfica. E eu tenho como ver isso também a partir travando uma determinada safra e vendo o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, a gente pegou todos os leads que entraram em abril de 2014 e o que foi acontecendo com eles. Quantos deles foram virando oportunidade ao longo do tempo e quantos deles foram virando venda ao longo do tempo. Então, isso dá alguns insights também. E naquela briguinha do Yonan de marketing com vendas, é uma defesa do marketing para falar assim, meu amigo, o desempenho nesse mês foi ruim, teve 3 feriados, mas seus leads já estão lá no pipeline há bastante tempo, porque esses caras que estão fechando aqui já foram gerados aqui atrás. Então, pode ser que eu tenha um problema mais para frente, mas pare de reclamar comigo, porque você tem lead suficiente para trabalhar. Mesma coisa com relação aos canais. A gente estava olhando o cohort como um todo, mas em cada um dos canais, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas pegando social, e-mail, etc., eu consigo ver a análise de cohort de cada um dos canais, análise de safra, e, enfim, trocar isso para qualquer dimensão que eu queira. Então, de novo, eu consigo fazer uma análise um pouco mais apurada, mais precisa da taxa de conversão ao longo do tempo desses canais. Aí eu volto lá de novo e resolvo mais 2 problemas que a gente tem
10 desafios que todo marqueteiro tem para entender a operação. Esse software hoje já está sendo usado por alguns clientes em beta. Deixei aqui um depoimento do Eduardo, que gentilmente se disponibilizou para falar. Ele faz parte de um plano que a gente está lançando hoje, que é o RD Station Enterprise, que ele é um plano que tem alguns recursos diferenciados também, além do BI. Ele é um plano que tem um valor diferenciado, mas a gente quer fazer uma promoção bem bacana para vocês hoje, para todo mundo que está aqui no Summit. O que foi? Vamos lá. A promoção é a seguinte, a gente vai, para todo mundo que está aqui no Summit, a gente vai dar por um ano o BI dentro do plano Pro, para quem é cliente e para quem não é cliente. Eu quero dar por um ano para vocês, porque eu quero que vocês cresçam 10% todo mês por um ano, que a operação de vocês seja 3 vezes maior no ano que vem e vai sair na urina no ano que vem. Tá bom? Depois vocês podem conversar com vendedores, com o CSM, com o pessoal, com os consultores para pegar os detalhes, mas basicamente como vai funcionar quem é cliente e está no Pro já, tem que pedir para o seu consultor, mas pedir aí até o final do evento e vai ganhar essa feature de bônus. Quem está no Basic e quer ganhar essa feature por um ano, teria que dar upgrade para o Pro até o final do evento também. E quem não é cliente, que está conversando com a gente há um tempo e gostaria de usar isso aí também, teria que entrar até o final do evento na versão Pro do RD Station. Então, vocês vão estar tendo um belo desconto aí financeiro para poder brincar com essa arminha aí e continuar otimizando o negócio de vocês. E só para deixar bastante claro, o nosso time de desenvolvimento não trabalhou só nessa feature. É muito importante aproveitar o momento para mostrar para vocês. Eles fizeram esse ano o lançamento da automação 2.0, fizeram a central de ajuda para as agências aí que gritavam muito por isso, fizeram múltiplas contas, poder gerenciar múltiplas contas dentro de um único login, segmentação avançada, infraestrutura de e-mail, integração com CRMs diversos, melhorou a integração com o CRM, e mais apenas 937 outras melhorias aqui no software. Então, essas melhorias são melhorias de performance, correção de bug, mas 70% foram pedidos de vocês. Então, eu queria agradecer vocês por todo esse feedback que vocês estão dando, por ajudar a melhorar o software. E eu queria que vocês batessem uma palma para o time de desenvolvimento ali, porque os caras são movidos a pizza e cerveja, mas resolvem no final das contas aí. Esses são os bons, né? E tem mais uma, café também, mas café a empresa inteira né? Tem 20 litros por dia lá. E uma última coisinha que eu queria mostrar para vocês do BI é a parte de planejamento. Isso é um tema que a gente tem falado muito dentro do RD, até nos materiais mais recentes, porque é uma das coisas que eu vejo mais sendo desperdiçadas pelos marqueteiros, que é justamente planejar o crescimento, né? Colocar isso na linha do tempo, e a forma que a gente encontrou, e já rodou isso vários locais e com várias empresas para fazer isso, é criar um dashboard de evolução ao longo do tempo e usar esse dashboard depois para reportar. A gente fazia isso internamente dentro da RD, com planilha mesmo. Eu cheguei a passar até a planilha que a gente usava para várias outras empresas, mas a gente aplicou isso aqui agora dentro do próprio BI ali para facilitar a vida e já pegar algumas informações automaticamente para controle. Então, isso ajuda também naquele tempinho de produção de report, que, no caso, o nosso caríssimo Yonan também gasta para fazer esse report para mim todo mês. E eu deixei essa parte no final porque propositalmente, ela fecha o ciclo lá, né? A gente trabalha com aquela questão do budget infinito, trabalha com projeção de resultado e não projeção de custo. E a gente trabalha com a execução em cima desses KPIs das metas. Mas eu queria deixar essa provocação para vocês de parar de olhar só para trás, parar só de reportar o marketing, parar só de mesmo analisar o marketing e pensar um pouquinho mais para frente. Parar de olhar só para o retrovisor, pensar para frente e projetar o crescimento que vocês querem ter para a empresa. Esse crescimento vai acontecer se vocês projetarem e verem a cenoura na frente, né? E tiverem a paciência
suficiente para acreditar nos 10% mês a mês. Então, deixo para vocês a missão de 10% mais a mês. Vamos crescer 30 vezes nos próximos 3 anos. Contem com a gente. Muito obrigado.